Com o domingo de Pentecoste, que hoje celebramos, se encerra o tempo pascal. E é interessantíssimo, porque São João coloca exatamente o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, no mesmo dia da Páscoa. Não é por acaso que a liturgia odierna nos dá como leitura o Evangelho de São João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. De fato, é na Páscoa que João nos mostra Jesus que, soprando sobre os apóstolos, diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Sim, o fruto da Páscoa não é apenas a ressurreição de Cristo. O fruto da Páscoa é a nossa própria ressurreição. Cristo aparece para que nós possamos ressuscitar, sair dos nossos túmulos pela força do Espírito Santo, sair dos nossos medos, das gaiolas que nos prendem, para anunciar ao mundo com alegria o poder do Espírito Santo, esse Espírito que Cristo ressuscitado derrama sobre nós. É interessante porque São João coloca também outro Pentecostes, exatamente na cruz de Cristo. Quando ele tomou vinagre e disse: tudo está consumado, lemos no capítulo 19 de São João, no versículo 30. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E os teólogos entendem que aqui Jesus derrama pela cruz o seu Espírito. É o único mistério: cruz, ressurreição, Pentecostes. O mistério de um Deus que se dá inteiramente por nós. É por isso que ainda no Evangelho de São João, no capítulo 3, lemos que o dom do Espírito é sem medida. Tudo está consumado. Um Deus que se consome, se comunica totalmente, que se dá em cada migalha, como nós sabemos do mistério eucarístico. Ele sempre derrama sobre nós o seu Espírito. Ele é vivo e nós anunciamos a sua ressurreição pela força do Espírito Santo que recebemos. É belíssimo, no Evangelho de Lucas, por exemplo, nós entendemos que depois do sim de Maria na Anunciação, no primeiro capítulo, nós encontramos 11 experiências do Espírito Santo, como um rio de fogo, que atravessa todo o Evangelho de Lucas. Lucas é chamado o evangelista do Espírito Santo. E nos Atos dos Apóstolos, o próprio Lucas relata 3 experiências do Pentecostes. Então, há um grande Pentecostes, aquele que lemos no capítulo 2 dos Atos, que hoje a liturgia nos apresenta como primeira leitura, onde Lucas diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Este Pentecostes é caracterizado pelo dom da glossolalia. Começaram a falar em outras línguas, lemos nos Atos, conforme o Espírito os inspirava, e todos entendiam na própria língua aquilo que os apóstolos proclamavam. Mas como estamos entendendo, há um tempo de Pentecostes. Há um Pentecostes contínuo, é um rio de água viva que jorra do coração de Cristo e que alcança os últimos confins da terra. É interessante que no Evangelho de João nós lemos: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. O que quer dizer isso para nós? Exatamente aquilo que muitas vezes Papa Francisco nos convida a meditar. Quanto mais funda é a noite, tanto mais densas são as trevas, tanto mais próxima é a alvorada que se aproxima. Sim, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Quando tudo parece escuro, quando as portas da nossa vida, do nosso coração, estão fechadas pelo medo dos judeus. Ele chega, o Cristo ressuscitado proclama Shalom. De fato, lemos ainda no Evangelho de São João que Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. O Shalom. O Senhor nos convida a não olhar para nós mesmos, para os nossos medos, a olhar para Ele sempre. Este é o convite do Senhor. E quando Ele mostra as mãos e o lado, Ele está dizendo:
olha quanto vos amei, o preço da sua salvação. Shalom. Olhem para a misericórdia, não para a sua miséria. Olhem para a graça, não para a desgraça de uma vida que cai no pecado e que se arrasta rumo à morte, porque sem mim nada podeis fazer. Mas o Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos, vem exatamente em socorro da nossa fraqueza. E nos momentos mais difíceis da vida, que nós podemos realmente experimentar a verdade e a graça deste poder que vem ao nosso encontro. Martha Rouben, uma mística francesa que viveu no século passado, dizia que a igreja ia passar por uma grande provação e que viria um momento que a igreja irá aparecer quase que morrendo, como que desaparecendo totalmente, mas que naquele momento acontecerá, assim como na história da Igreja das Origens, um novo Pentecostes. E nós cremos como testemunhas e como profeta de esperança e proclamamos o triunfo do coração imaculado de Maria, que tenho certeza que coincida com um novo Pentecostes de misericórdia para toda a humanidade. Sim, não somos mendigos, somos chamados a uma vida abundante, uma vida plena, transbordante. Este Shalom, o dom do Espírito sem medida. O Espírito se manifesta na nossa fraqueza, pois quando somos fracos, então que o meu poder se manifesta em vós, diria Jesus, como disse para São Paulo, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E neste Pentecostes de João, o Senhor nos envia. Sempre o Pentecostes é ligado à missão da igreja. Em Lucas lemos: permanecei em Jerusalém até serdes revestidos do poder do alto, para depois irmos para o mundo inteiro. É sempre um único mistério. O Espírito Santo não é dado para que nós possamos viver uma vida narcisista, para estarmos bem, para experimentar a paz, o amor, a alegria. É algo que se irradia, algo que não se contém, é uma vida que transborda. O Espírito Santo nos faz entender que nossa vida é missão, que nosso trabalho é missão, nosso estudo é missão, até a nossa doença é uma missão, que somos grandes e que Deus precisa de nós, que somos preciosos para Deus e que com Deus podemos sonhar sonhos grandes, como dizia Chiara Lubick, fundadora dos Focolares. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa que o sonho de Deus se realize na tua vida. O nosso sonho é tão pequeno, é tão pobre, tão mísero, tão egoísta, tão fechado nos nossos medos. A missão nos livra dos medos. São João Paulo II dizia: todo cristão tem a mesma missão de Cristo. Sim, você é importante. Você nasceu para fazer algo importante, algo que só você pode realizar. Assim aconteceu em Pittsburgh, no 67, e não podemos neste dia não dar graças a Deus e não lembrar deste Pentecostes que aconteceu na Igreja Católica e que em poucos anos, graças à entrega de alguns jovens que começaram a orar e a adorar no Espírito, alcançou 153 países e acabou levando esse sopro, este batismo do Espírito Santo para mais de 120 milhões de pessoas no mundo. Mike Shea, o nosso amigo protestante, inclusive, diz que o Senhor prepara um novo Pentecostes e que virá exatamente pela Igreja Católica. Um Pentecostes ainda mais poderoso daqueles que até hoje nós experimentamos. Nós cremos que o Senhor nos prepara, que o Senhor precisa de nós, para que possamos realmente invocar, suplicar um novo Pentecostes sobre toda a humanidade. E agora uma pergunta: como a liturgia hoje nos convida a viver, a experimentar este Pentecostes? Exatamente como um Pentecostes de misericórdia. Recebei o Espírito Santo, dirá Jesus neste Evangelho: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Sim, diria Papa Francisco, somos misericordiados para misericordiar. Os apóstolos experimentam a misericórdia de Cristo que, entrando, não chama a atenção deles por causa da traição, do abandono, mas apenas mostra suas chagas e sopra sobre eles o seu Espírito, os capacita. O dom de Deus não é para aqueles que são capacitados, o dom de Deus é para capacitar aqueles que experimentaram a própria miséria e que por isto podem tocar com mão a força do Espírito que os transforma. A misericórdia
como diz Jesus para Santa Faustina, transforma os pecadores em santos e testemunhas da misericórdia. Os apóstolos não foram mais fortes do que nós, não foram mais santos do que nós. O Evangelho faz questão de mostrar tantas fraquezas, tantas imperfeições e até pecados dos próprios apóstolos sobre os quais a Igreja se alicerça. Bem, mas isto não é por acaso, é como exemplo para nós, como diz São Paulo. Nunca canso de relembrar aquilo que lemos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Paulo diz: dou graças àquele que me fortaleceu, Jesus Cristo nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me tomou para o seu serviço. Eu que antes era blasfemador, perseguidor, insolente, mas encontrei misericórdia, porque sem fé eu não sabia o que estava fazendo. E a graça de nosso Senhor veio em grande abundância para mim, com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Mas por isso mesmo é que encontrei misericórdia, para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando por mim, toda a sua generosidade. Isso como exemplo para os que depois iriam acreditar nele, a fim de terem a vida eterna. E Paulo termina glorificando o Pai da misericórdia. Ao Rei dos séculos, ao Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, este terceiro milênio que Papa São João Paulo II consagrou à Divina Misericórdia é o milênio em que nós vamos invocando, esperando, desejando e profetizando um novo Pentecostes de misericórdia. E é maravilhoso entender que o futuro da humanidade depende de nós. Como? Em que sentido? Somos católicos. E católico significa que temos o mundo no coração, que o nosso mundo se estende até os últimos confins da terra e que acolhemos a responsabilidade sobre a humanidade inteira, como Nossa Senhora nos convidou em Fátima, para que possamos orar e fazer penitência para a salvação da humanidade. Um católico não é um homem que encontra salvação, é um homem que se torna instrumento de salvação após ter experimentado a salvação de Cristo. É um homem misericordiado que usa de misericórdia para os outros. O Papa Bento XVI, comentando Apocalipse 12, no Sínodo da Igreja Oriental, no 2010, dizia assim, que aquele vômito de Satanás com que ele queria destruir a mulher, a sua descendência, quer dizer, a Igreja, foi absorvido pela terra, e que esta terra são as pessoas humildes, pois a etimologia da terra é humus, humildade, e que ainda vivem uma fé simples, uma fé mariana que responde ao convite de Fátima. Sim, a fé dos pequenos vence a força de Satanás. Deus precisa da nossa simples entrega, da nossa oração fervorosa, da nossa confiança na palavra do Senhor. É maravilhoso entender que o Senhor precisa manifestar a sua misericórdia a um mundo que perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Exatamente da misericórdia do Pai. Desse amor que transforma os pecadores em santos, que transforma o temor em amor. Porque amados podemos amar. Tendo recebido a vida de Cristo que nos lava de todo o pecado, possamos aprender dele a dar a vida para os nossos irmãos. O nosso amigo, Padre Moacir, que vive em Brasília, tinha vivido como jovem uma vida destruída por tantos vícios. E no momento de desespero, no momento em que estava perdendo o desejo de viver, fez uma experiência tão forte de Deus que decidiu de entregar a sua vida para Cristo. E hoje, como sacerdote, é um dos padres que realiza maiores eventos da Igreja Católica a nível paroquial, reunindo milhões de pessoas, por amor de Cristo, exatamente no Pentecostes. Não podemos deixar de lembrá-lo hoje e lembrar que o Senhor sempre está disposto a transformar a nossa vida como fonte de misericórdia para o mundo. Deixamos que o Espírito Santo haja com poder no nosso coração. Invoquemos o Espírito Santo com força. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe neste Pentecoste.
ti alcanci na sua misericórdia e ti dê a graça de uma vida abundante e transbordante no seu espírito. Um bom domingo para todos.